tempo passa e a memória vai se apagando. Os acontecimentos políticos que marcaram época, desde Getúlio Vargas, no segundo governo, no século passado, na metade do século passado, até os dias de hoje. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o membro da Comissão da Verdade, cientista político e professor da UFS, Júlio Pompeu. Júlio, qual a análise que você faz da participação da sociedade nesses movimentos que aconteceram no século passado, na segunda metade do século passado? Falta de memória, né? Agora, falta de memória da qual os eleitores atuais são acusados é um pouco injusta, né? Porque você pega, por exemplo, as pessoas mais velhas também. É o caso do meu pai, né? O meu pai, ele foi soldado da guarda, do batalhão da guarda presidencial no Palácio do Catete, quando Vargas se matou. Então, ele é testemunho ocular da história. Sim. Né? E claro, ele se lembra. Né? Ele se lembra de todos os eventos, se lembra de detalhes daquele momento político, ele se lembra bem dos embates entre Vargas e Lacerda. Agora, ele se lembra porque ele viveu. Sim. E há pessoas mais velhas do que ele que vivenciaram até eventos anteriores. Então, uma coisa é você manter a memória daquilo que você viveu. Então, nós temos hoje uma geração de pessoas mais velhas acusando as gerações mais novas de não entenderem boa parte do que acontece hoje à sua volta, sim, porque não se lembra do que ele se lembra. Agora, se você pergunta para essa geração também o que aconteceu antes dele, ou seja, de eventos políticos que ele não testemunhou, ele também não vai se lembrar. Pode ter o mesmo comportamento da geração atual. Exatamente. Então, não é uma questão de falta de memória, vamos dizer assim, não é uma questão de que uma geração ligava para a política, outra não liga, não é isso. É que uma geração, ela tem uma bagagem, um repertório existencial, um repertório de experiências políticas que ele pode se valer dele, que ele pode usar para interpretar a realidade hoje. É diferente da ideia de história. Sim. A história, como um conjunto de saberes sobre eventos passados, que não são um fruto da memória da trajetória individual de cada um, mas é uma memória coletiva, é uma memória compartilhada pelas pessoas. Teoricamente. Essa é a ideia de história. Tem aqueles que também são donos da versão claro, que é distribuída pela história. Né? Mas ainda que ela seja construída assim, ainda que ela seja construída de forma enviesada, que no final das contas a história seja só a versão de quem ganhou as batalhas, dos perdedores você nunca pergunta nada, né? Eu lembro, eu estudei na escola militar, né? E volta e meia tinha que fazer uma redação, né, sobre algum evento, alguma data histórica, né? E uma delas era a Batalha Naval do Riachuelo. Eu sei que tinha um feriadão, a gente viajava e tal, e logo depois do feriadão, né, tinha que entregar a redação pronta, né? Eu viajei e não levei livro nenhum, né? E a família morava em Brasília, né? Falei, bom, é agora, né? Fui para a biblioteca da UNB. Fui catar livro lá, né? Procurar alguma coisa. E eu dei um azar danado, porque os livros em português, né? Os livros produzidos no Brasil, de história sobre a Guerra do Paraguai, ou estavam emprestados ou não dava para achar na estante, né? Já perdido em algum lugar da biblioteca. Sei. O que tinha disponível eram livros em inglês, produzidos por autores britânicos sobre a Guerra do Paraguai, e livros em espanhol, produzidos na Espanha, e até livros produzidos no Paraguai. Era esse que eu tinha para pegar. Eu estudei por eles. Na hora que eu apresento a redação, era outra história. A minha história não batia com a história dos outros, porque eu li por outras fontes. Eu li por uma fonte que não teve participação de uma herança, uma história herdada, né, por parte de um povo que não teve participação direta, e outro que teve e perdeu. Né? Então você via que a coisa era completamente diferente. Mas ainda assim, a história que se ensina como tal, a história que aparece nos livros, é a ideia da construção de uma memória. Não a construção a partir da experiência, mas a construção a partir de um relato. Sim. É isso que, antes de existir a história como disciplina, né, nós chamávamos propriamente de tradição. Né? Porque em torno do discurso histórico vem toda uma série de conjunto de valores, de ideias. Você não ensina a história só para que as pessoas decorem os fatos. Você ensina a história para que as pessoas passem a ter orgulho de determinado comportamento, orgulho de determinados valores.
Eu digo, olha, isso aqui nós conquistamos depois de uma guerra, morreu muita gente. É uma forma de dizer nas entrelinhas, olha, valoriza esse troço aqui, sabe? Não é... Isso aqui é importante. Né? Muita gente deu a vida por isso, você tem que respeitar. Você está tentando passar o valor respeito, portanto. Então, isso é história, é uma tradição. Não é? Agora, a forma como nós vivemos hoje, a lógica da política, eu digo hoje, mas isso não é só de hoje, é de muito tempo. Não é? É uma espécie de consequência da ideia de democracia. A democracia pressupõe que o povo tenha uma liberdade para escolher como viver. É a ideia, portanto, de que as regras da coexistência, as regras do jogo político são definidas por nós que vivemos essa vida, por essa sociedade, mais do que isso, por essa geração. É meio antidemocrático, se você parar para pensar, a ideia de que eu sou obrigado a viver segundo os mesmos valores de gerações que, sabe, que eu não conheci, com as quais eu não me identifico. Olha, o mundo mudou e eu quero ter a liberdade para ditar os meus rumos. É uma consequência da democracia. A ideia de que a política, por exemplo, que o Estado, essa entidade metafísica, essa ideia, não é, que parece ser tão concreta, mas no final das contas é só isso, é só uma ideia, ela não é fruto de uma secularização da tradição. Ela é algo inventado agora e mantido agora e existe agora na medida em que nós ainda vemos um valor nisso e queremos manter. Não é? Sim. Agora, quando você fala escolha, a democracia, você está livre para fazer suas escolhas. As escolhas, elas fazem parte de conjunto de ideias, de ideologias, não mais, né? Aparentemente, as escolhas são questões individuais de cada um, né? O problema do aposentado, o problema da empregada doméstica, de cada membro dessa nossa sociedade. E me parece que essa informação que é dada, a história que é contada, a história, ela é um pouco carece de mais conteúdo para que a democracia ela se torne mais efetiva, né? Talvez, não sei se com escolhas mais contundentes, né? Eu acho até assim que a transmissão do saber histórico hoje, ela é muito melhor, ela é muito mais eficaz do que há 20, 30 anos atrás. Porque há 20, 30 anos atrás, o que você dispunha para ter contato com a história é texto, é livro. Sim. Né? De lá para cá, a arqueologia avançou muito. Né? Então nós começamos a ter reforço do que antes vinha na forma só de relato achado em textos antigos, agora começam a aparecer provas materiais. Segundo dado, a transmissão não está mais restrita só ao texto. Agora nós temos audiovisual. Então você tem reproduções em computação gráfica de cenários antigos, e aquilo que antes dependia da imaginação do leitor, você acha na TV a cabo, quer dizer, você acha isso é bem acessível, né? Sim. Mas ao mesmo tempo que é tão acessível, por que não gera o mesmo impacto? Né? A história perdeu o valor. Né? Mas por que ela perdeu o valor? Quando a sociedade, quando nós entendemos que a nossa vida ela se encaixa numa espécie de natureza da existência social. Natureza essa que é herdada. A forma como essa natureza foi construída, a forma como ela nos é transmitida, ela é importante para nós, porque é isso que constitui a nossa existência. Agora, se eu entendo que a nossa existência ela não é herdada por uma tradição, ela não é efeito de uma natureza política, ela é o contrário, é construída por mim mesmo, a única coisa que eu tenho que saber não é a história. Ela perde o sentido. O que eu tenho que saber é o meu desejo, é o que eu quero. Não o que meu avô queria, mas o que eu quero agora. E muitas vezes, isso é uma forma cruel de ver a nossa herança tradicional, a nossa história, mas uma forma cruel também de ver o futuro. Porque o que interessa é o meu desejo, não mais o desejo dos meus filhos. Sim. Portugal, logo depois da Revolução dos Cravos, criou uma Constituição nova, né? Que é atual ainda.
E essa Constituição, ela se viu num dilema, porque disseram, olha, geralmente a Constituição é a ideia de um texto que organiza a estrutura política feito para durar, né? Mas os portugueses disseram, quem somos nós para determinar como as gerações futuras vão viver, né? Então eles criaram um dispositivo que quer dizer o seguinte, olha, essa Constituição ela sofre revisões a cada 5 anos. Então você tem uma Constituição precária a cada 5 anos. Vamos criar metas para meio ambiente, por exemplo. E aí sim, mas quem somos nós para definir essas metas para as gerações futuras? Que tal as gerações futuras manterem para si o poder de escolher o que querem fazer da sua existência? Sim. Respeitar a dinâmica do pensamento. É como se as né? duas dimensões, futuro e passado, perdessem o sentido. E resta só uma, o presente. Porque é no presente que se constrói a identidade. Ela não é mais herdada, ela é construída. Certo. Mas, Júlio, quando você está colocando isso, me parece que, no fundo, você está dizendo que a história também pode condicionar o futuro, né? Se você ficar muito preso a tradições, né? Mas a história como fatos vivenciados que mostram tanto aspectos positivos quanto negativos para se construir o futuro, ela não tem um papel importante? Como objeto de reflexão. Sim. Tanto é que ela continua tendo que existem os cursos de história, existem as teses de história, existe o estudo da história. Mas as pessoas que se lançam nisso são pessoas que têm uma preocupação com o intelecto, sim, que querem usar esse recurso para entender o tempo presente. A questão-chave é por que isso é algo ligado a esse grupo pequeno de pessoas que tem esse interesse. Certo. Isso não é algo popular, porque já foi algo popular. É algo que tinha valor, que era contado e recontado, não é? Você pega boa parte da nossa história política, o que constitui a sociedade é justamente essas narrativas tradicionais que ajudam que as pessoas tenham a ideia de pertencimento a um grupo, a um povo, a uma nação. A ideia de grupo, povo, nação é efeito desse saber que é entregue. E esse saber tinha tanto valor que as pessoas lutavam para mantê-lo. Eu tenho que lutar para falar essa língua. Eu tenho que lutar para viver desse jeito, porque esse era o jeito que os nossos avós viveram. Veja, eu não me pergunto, não faz sentido para quem pensa assim, para uma geração que pensa assim, se perguntar se o jeito como os avós viveram é bom ou ruim. Isso não está posto em pauta. O meu desejo agora não conta. Sim. O que conta é simplesmente constatar isso. Isso tem que ser mantido. E aí se você dá um salto e cai, e não é Brasil, é mundo ocidental, e você dá uma olhada no Ocidente de hoje, quer dizer, qual o peso que tem a tradição? As pessoas brigam para manter a língua? Não, as pessoas querem aprender inglês, né? Se você sair na rua, você vai ver aí que nas fachadas das lojas, né, você não tem mais entrega em domicílio, você tem delivery. Tem um exemplo, né? Tem um exemplo da tradição milenar do Japão, né? O chá, que era a bebida mais comumente difundida, hoje ela deu lugar ao café. O café é mais consumido no Japão hoje, por dados do próprio associações de café do Japão, do que o chá. Bom para o Espírito Santo, né? Bom para o Espírito Santo. Agora, se a gente coloca o grau de importância da história, né? Quer dizer, os blocos econômicos, né? Geográficos, a Europa, a cultura europeia, ela dá muito mais importância à história do que talvez a cultura americana, né? E aqui na América do Sul a gente dá muito menos importância, né? Parece que há uma ligação também dos países mais desenvolvidos, as culturas mais desenvolvidas, com uma formação cultural em que a história faz parte, mas esse como um item choque importante, né? É porque na Europa a construção das identidades nacionais são estados antigos, são estados que se constituem como tal, organizações políticas que se constituem como tal, num momento da história, usar até a palavra história fica confuso, mas
no momento dos nossos modos de existência compartilhada, em que a secularização era um dado, né? A secularização era importante, a ideia de que o meu jeito de vida tem que ser esse porque era o do meu avô, né? Há um momento anterior a esse, que é o das monarquias que se legitimam a partir de uma ideia metafísica, quer dizer, a ideia de que o direito divino dos reis. Eu sou o rei porque Deus quer. E isso não legitima a ideia de Deus e vontade divina organizando as coisas, não diz respeito só à escolha do rei. Mais do que isso. Olha, esse cara é nobre porque Deus escolheu ele para ser nobre. Você é pobre e ferrado porque Deus escolheu você para ser pobre e ferrado. Quer dizer, 100% da estrutura social era explicada assim. Isso era uma crença comungada. Não era só cinismo de alguém que inventou para dominar os outros. Não. Era uma crença comungada por dominante e dominado. Então o cara que é dominado, ele pensa, nossa, nós podíamos nos reunir, formar um partido e mudar a sociedade e parar de ser explorado desse jeito. O cara nunca vai pensar isso, porque para ele a política não depende da vontade dele, é vontade de Deus. De que adianta eu fazer um partido e querer respeitar Deus, sabe? Mas quando começa a surgir o que a gente vai chamar de Estado-nação, tempos depois, a ideia do poder, ela não é mais legitimada por Deus. Não é Deus que fez isso. Não é? Fomos nós que construímos. Mas não nós, geração atual. Nós, que eu digo, povo. E uma ideia de povo que permanece. Tem um livro interessante de um autor chamado Kantorovix. Esqueci o primeiro nome dele, mas com sobrenome é fácil procurar aí, que não vai achar dois, né? Kantorovix escreve um livro chamado Os Dois Corpos do Rei, que ele fala justamente da ideia de secularização do Estado nesse momento da monarquia. De como, apesar da legitimação do soberano por um critério divino ter desaparecido, a ideia de secularização do Estado permanece nos Estados modernos, no Estado-nação moderno. Que era, por exemplo, quando o rei morria, os arautos saíam anunciando, dizendo, o rei está morto, o rei está morto, viva o novo rei. Então a ideia de que assim, o corpo físico do rei morre, mas a monarquia não morre. Certo. Tem continuação imediata. O sucessor não é escolhido depois da morte, não é que nem o Papa que morre, vamos fazer uma reunião, né, que acho que para o Ocidente o que há de mais medieval ainda é o Vaticano, né? Então nós vamos nos reunir, exatamente, vamos nos reunir e esperar o Espírito Santo dar uma resposta. Não, o Espírito Santo já deu resposta antes, é o filho, é o herdeiro. Sim. Então não há uma fração de segundo de vácuo de poder. Então, ainda que eu mate os reis, sempre haverá um rei. Não há descontinuidade nessa história. A linha é não só permanente, mas explicada, valorizada. Todos os valores que giram em torno disso, todos os critérios de identidade entre nós que giram em torno disso, são construídos a partir do discurso histórico. Porque, claro, essa continuidade ela é assim hoje porque sempre foi. Olha a grandeza definida pela longevidade do sistema, né? Hoje, isso faz parte de uma cultura, né? Faz parte de uma cultura. Tem um autor interessante, que é o Alexis de Tocqueville, né? Tocqueville é um dos grandes nomes da sociologia, mas, coitado, ele é às vezes posto em segundo plano. Não é tão estudado quanto Weber, Durkheim, por exemplo. Mas Tocqueville é um autor fabuloso. Ele resolve estudar a democracia na América, né? Então, esse novo país que nasce de um jeito muito estranho, criando uma federação, um troço que não existia, era uma colônia que rompe com a Inglaterra e num discurso de liberdade, muito parecido com o da Revolução Francesa, e ele quer lá ver, vamos ver se é a mesma coisa, né? Ele percebe o seguinte, que o principal valor cultural desses novos americanos, dessa democracia que nasce, é liberdade. Até hoje é muito forte. Sim. Qualquer filme americano que você vê, freedom é um negócio assim... É verdade. Tem até uma estátua, né? Exatamente. Da liberdade. É um baita valor da cultura americana. Mas o que eles estão querendo dizer com esse negócio de liberdade? O que é liberdade para eles? Porque liberdade pode ser pensada de várias formas, né? Ele percebe o seguinte, que quando o americano diz, eu estou lutando por liberdade, o que ele ataca na luta pela liberdade é a hierarquia e a tradição. Então, ser livre para o americano significa não viver segundo a tradição, e nem viver, e nem se submeter assim, de boa, né, a uma hierarquia. Mas o Tocqueville vê isso, ao mesmo tempo fica encantado com esse jeito diferente de viver, mas ao mesmo tempo assustado, porque hierarquia e tradição são essa cola
que nos une em sociedade, que nos une como nação. Ser brasileiro, por exemplo, significa que nós, por um lado, herdamos alguma tradição, algum saber tradicional. Herdamos algo vindo da história. Né? Que essa história seja feita de várias partes que se colaram aqui. Né? Independente de como ela é feita. E também sabemos reconhecer uma certa estrutura social que existe. Né? Nós sabemos identificar isso. Há um jogo de importância, não só de pessoas. Quando eu falo hierarquia, não é só dizer quem manda e quem obedece, é isso também. Mas uma hierarquia, por exemplo, de valores. Quer dizer, o que vale mais, dinheiro ou felicidade? É trabalhar ou ficar com filho, sabe? Então, isso também é uma hierarquia. Né? Se lutar pela liberdade, isso ao mesmo tempo é tão importante, os americanos estão construindo uma nação assim, em torno da liberdade, dessa ideia de liberdade. Mas ao mesmo tempo eles lutam contra hierarquia e tradição até onde esse troço vai. Porque se eu romper completamente com toda hierarquia e toda a tradição... Nós vamos ter um rápido intervalo, voltamos já.